Imaginem isso, um líder poderoso com sonhos de expansão territorial que poderiam mudar o mapa do Oriente Médio para sempre. Mas de repente uma aliança inesperada de nações árabes surge do nada e esmaga esses planos como se fossem papel. Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, estava prestes a anexar a Cisjordânia, uma região explosiva cheia de conflitos históricos que parecem nunca acabar. Mas os Emirados Árabes Unidos deram um ultimato. Isso é uma linha vermelha. Se você cruzar, acabou a integração regional. E adivinhem, Netanyahu recuou. Vamos começar do básico, porque entender a Cisjordânia é como desvendar um enigma milenar. A Cisjordânia, também conhecida como West Bank em inglês, é uma região no Oriente Médio que faz parte dos territórios palestinos. Ela fica entre Israel e a Jordânia e inclui cidades icônicas como Belém, Jericó e Ramallah. Mas por que tantos conflitos ali? Bem, tudo remonta ao final do século XIX e início do XX, quando o sionismo político surgiu. Os sionistas, judeus que queriam um lar nacional, começaram a imigrar para a Palestina, que na época era controlada pelo Império Otomano. Isso criou tensões com a população árabe local, que via essa imigração como uma ameaça à sua soberania. Avançando no tempo, após a Primeira Guerra Mundial, os britânicos tomaram o controle da Palestina através do Mandato Britânico. Em 1917, a Declaração de Balfour prometeu apoio a um lar nacional judeu na região, o que enfureceu os árabes. Os conflitos escalaram nos anos 1930 e 1940, com revoltas árabes e violência interétnica. Então, em 1947, a ONU propôs o plano de partilha, dividir a Palestina em um Estado judeu e um árabe. Os judeus aceitaram, mas os árabes rejeitaram, levando à Guerra Árabe-Israelense de 1948. Mas os conflitos não pararam aí. Em 1967 veio a Guerra dos 6 Dias. Israel, temendo um ataque iminente de Egito e Síria, lançou um ataque preventivo e conquistou a Cisjordânia, Gaza, Sinai e Golã. Desde então, Israel ocupa a Cisjordânia, e isso é o cerne dos problemas atuais. A ONU considera isso uma ocupação ilegal, e resoluções como a 242 pedem retirada israelense. Por que tantos conflitos? São múltiplos fatores: disputas territoriais, recursos hídricos como o Rio Jordão, questões religiosas, Jerusalém Oriental é sagrada para judeus, muçulmanos e cristãos, e direitos humanos. Violência inclui ataques de colonos contra palestinos, operações militares israelenses e atentados palestinos. Agora vamos ao vilão da história, ou herói, dependendo do lado que você está. Benjamin Netanyahu, ou Bibi, é o primeiro-ministro israelense mais longevo, conhecido por sua linha dura contra os palestinos. Seu desejo de anexar a Cisjordânia não é novo. Em 2020, com o apoio de Trump, Netanyahu planejava anexar o Vale do Jordão e grandes partes dos assentamentos, cerca de 30% da Cisjordânia. Mas por quê? Netanyahu é influenciado por sua coalizão de direita extrema, incluindo partidos como o Likud e aliados ultranacionalistas que veem a Cisjordânia como Judéia e Samaria, terras bíblicas que pertencem a Israel por direito divino. Ministros como Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir pressionam por anexação total, propondo mapas que anexariam 80% da área, deixando palestinos em enclaves isolados. Seus motivos: segurança, controlar o Vale do Jordão previne invasões. Política: mantém sua base feliz e distrair da corrupção. Ele enfrenta julgamentos. E ideologia: Netanyahu acredita que a Cisjordânia é essencial para a sobrevivência judaica, mas críticos dizem que isso mataria a solução de 2 estados, isolando Israel internacionalmente e perpetuando o conflito. Mas aí veio o plot twist que ninguém esperava. Os árabes, liderados pelos Emirados Árabes Unidos, UAE, entraram em cena e destruíram o sonho de expansão de Netanyahu. Em 3 de setembro de 2025, Lana Nusseibeh, enviada especial dos UAE, deu uma entrevista bombástica ao The Times of Israel. A anexação seria uma linha vermelha para o meu governo. Isso acabaria com a integração regional e seria a sentença de morte para a solução de 2 estados. Os Emirados Árabes Unidos avisaram: se Israel anexar, adeus aos laços diplomáticos, investimentos e paz regional. Netanyahu, que planejava discutir a anexação em uma reunião ministerial na quinta-feira, recuou imediatamente. Em vez disso, a agenda mudou para a deterioração da segurança na Cisjordânia. Autoridades israelenses confirmaram que a pressão dos Emirados Árabes Unidos foi decisiva. Eles ameaçaram o fim dos acordos de Abraham, que trouxeram bilhões em comércio e turismo para Israel.
Isso não foi só retórica, os UAE falaram diretamente com o público israelense, ecoando um artigo de 2020 do embaixador Youssef Al-Otaiba, que ajudou a parar a anexação anterior. Nusseiber destacou ganhos potenciais, normalização com a Arábia Saudita e outros, mas só se Israel abandonar a anexação e apoiar um caminho para o Estado palestino. Há uma mão estendida para Israel, mas a anexação a retiraria, disse ela. Com a guerra contra o Hamas ainda rolando, os Yahl veem isso como um ponto sem retorno para o Oriente Médio. Outros árabes ecoaram. A pressão veio também dos Estados Unidos, via Trump, ironicamente, e países como Bahrein e Marrocos, signatários dos acordos, insinuaram apoio aos UAE. Netanyahu, sem apoio americano total, não arriscou. Foi uma humilhação, de conquistador a recuante em dias. O recuo de Netanyahu é uma vitória para a diplomacia árabe, mas o conflito na Cisjordânia continua fervendo. Violência aumentou desde 2023. Mais de 500 palestinos mortos em 2025 só na West Bank, assentamentos crescendo e demolições de casas palestinas. A ONU pode reconhecer o Estado palestino este mês, o que enfurece Israel e poderia levar a mais retaliações. Historicamente, anexações falharam antes. Em 1982, Israel anexou Golã, mas Cisjordânia é diferente por sua população palestina de 3 milhões. Se Netanyahu tentar de novo, poderia isolar Israel, perder aliados como o UAE e enfrentar sanções globais. Mas sua coalizão pressiona. Smotrich quer anexar 80%, criando ilhas palestinas sem soberania real. Galera, os árabes acabaram de destruir o sonho de Netanyahu, uma linha vermelha cruzada que forçou Israel a recuar. A Cisjordânia continua um barril de pólvora, mas isso prova que diplomacia pode mudar o jogo. O que você acha? Netanyahu vai tentar de novo? Comente abaixo, curta se curtiu essa análise.